Boa noite, sobrinhos. Vamos falar hoje sobre o ET de Varginha, sobre esse caso que está fazendo 30 anos e que vocês estão falando bastante e me pediram opinião. Então eu vim aqui trazer a minha humilde contribuição. Para começar a falar sobre isso, a gente tem que falar sobre duas grandes questões da humanidade. Na verdade, a meu ver, as únicas duas questões relevantes que existem. Presta bem atenção agora. Quais são as duas únicas coisas que valem a pena a gente perder tempo pensando na nossa existência vã e passageira? Uma das questões é, existem outras inteligências além da nossa no universo? E a outra questão é, a consciência persiste. Traduzindo em termos mais simples, estamos sozinhos no universo e existe vida após a morte? O caso do ET de Varginha remete à questão sobre a existência ou não de inteligências além da nossa no universo. Mas como que a gente analisa se esse caso tem alguma relevância ou alguma importância que mereça a nossa atenção? Vou começar dando uma dica, que é o que não fazer ao analisar esse tipo de coisa. Quando você está diante de um evento ufológico de natureza parecida, a única coisa que você não pode fazer é perguntas do tipo: por que eles têm uma tecnologia tão avançada que atravessa o universo e acabam caindo aqui? Ou, que interesse eles têm por nós se a tecnologia deles é tão avançada? E eles se interessam tanto em aparecer para agricultores humildes em diversas partes do mundo? Ou coisas piores como: isso é impossível porque a velocidade da luz não permite esse tipo de viagem. As análises desse tipo são absolutamente ridículas. Se você se deparar com qualquer tipo de pergunta ou análise baseada nesses parâmetros, fuja. Isso é um sinal claro de que desse mato não sai coelho. Eu não gosto, por exemplo, sequer de falar em termos de civilização alienígena ou ETs como indivíduos de alguma sociedade, de algum outro planeta. Porque nós não sabemos absolutamente nada sobre esta manifestação de inteligência que não é nossa. Nós não sabemos se eles têm esse tipo de conceito. Civilização, sociedade, indivíduo. Isso são conceitos nossos. E aqui eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Prestem atenção. Isso é para a vida de vocês. A realidade não lhe deve satisfações. A maneira como as coisas são e como se apresentam não tem compromisso nenhum com o seu sistema de crença ou com a maneira que você quer ver o mundo. A realidade tá aí. É você que tem que ir atrás dela. Então, por favor, ao falar de um assunto como esse, não faça inferências baseadas nos conceitos que nós temos. Falar isso é tão estúpido quanto o que já foi dito antes da invenção do avião, por exemplo, e é que não podemos fazer uma máquina voadora mais pesada do que o ar. No caso do ET de Varginha, existe uma montanha de informação e cabe a nós separar o joio do trigo. Como a gente vai fazer isso? Vamos utilizar armas que todo ser humano tem e que pode usar, mas muitas vezes esquece, como o bom senso, o discernimento e a lógica. Todas essas ferramentas devem ser usadas com muita humildade, sempre lembrando, a realidade não lhe deve satisfações. No caso do ET de Varginha, temos fatos tanto objetivos quanto subjetivos que merecem a nossa atenção. Esse tipo de fato nunca será analisado pelo Schwarza, ou Sakane, ou Glazer, ou qualquer outro divulgador, ou coisa que o valha. Os divulgadores mainstream, eles seguem uma escola de pensamento dogmático, onde não pode haver ETs, ou naves, ou nada parecido, porque isso não obedece à nossa lógica humana aqui, do planeta Terra. O que eles fazem com a realidade não é observar e tentar entender, é discutir com ela para que ela se encaixe nos parâmetros que eles têm. Qualquer fato que desafie esse dogma será desprezado, e eles irão focar em provas mais frágeis ou fatos sem credibilidade alguma. Na hora de analisar essas coisas, os divulgadores, em geral, selecionam certos fatos e ignoram outros para montar a sua versão do caso, que terá que necessariamente concordar com o dogma fundamental. Ou seja, ETs não existem, porque são coisas ilógicas. Isso quando esses pesquisadores chegam minimamente a estudar os casos discutidos. Porque o padrão é não pesquisarem nada sobre o assunto e tirarem conclusões a partir desse nada. Então, a primeira pergunta que apareceu aqui foi do Kelsen Júnior, que fala do caso de Varginha. Então, Varginha, lá em Minas Gerais, nessa história de que as pessoas veem muitos ETs e tal, eu devo dizer o seguinte: isso é uma resposta totalmente geral para as pessoas que acreditam nos tais dos OVNIs, né? OVNI, objeto voador não identificado. A ideia é a seguinte, que é muito, mas muito mais provável que qualquer coisa estranha que vocês vejam no céu tenha uma explicação muito mais simples do que uma inteligência extraterrestre que vem até a Terra, que resolve passear em cima de Varginha, nas montanhas em cima de Varginha, e que algumas pessoas que provavelmente beberam mais 6 ou 8 cervejas viram essas luzes estranhas, entendeu? É muito mais provável que qualquer tipo de fenômeno estranho que você veja no céu tenha uma explicação racional. Uma coisa, por exemplo, que vocês nunca vão ver num programa do Sakane é ele comentando sobre o depoimento do controlador de voo, que num podcast disse que na noite anterior ao dia dos eventos cruciais de Varginha, teve que lidar com a situação da entrada no espaço aéreo brasileiro de 2 aeronaves estrangeiras militares, no caso dos Estados Unidos. Isso é um fato extremamente atípico, extremamente anormal, e que está ligado a conceitos de segurança nacional. Se vocês virem o depoimento desse controlador, vão ver a natureza atípica da situação em si, principalmente pelo fato de que o superior dele, que nunca tinha ido até a sala dele, desceu e falou para ele fazer vista grossa sobre a entrada dessas 2 aeronaves no espaço aéreo brasileiro. Porque, na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito, muito forte em Varginha, correu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em transportação dos nossos caminhões, os caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Esta é uma das explicações, tem várias, uma das explicações oficiais do Exército Brasileiro sobre os fatos acontecidos naquele dia. Essas duas coisas, a saber, a entrada de 2 aeronaves militares estrangeiras sem autorização prévia no espaço aéreo brasileiro e uma explicação oficial
para eventos ligados ao exército dessa natureza são extremamente atípicas. Tão atípicas quanto objetivas. E se você não acha que elas são sinais inequívocos de que algo muito, muito estranho aconteceu em Varginha, eu acho que você tem um problema sério de negação. Outra coisa que nunca vai ser analisada por nenhum desses influencers é o caso da morte de vários animais no zoológico de Varginha nessa época, na semana dos fatos. 5 animais morreram no zoológico de Varginha de causas desconhecidas, de alguma infecção muito estranha que não foi determinada, e esses animais são completamente distintos. Eles são aves, são répteis, eles são mamíferos, e todos morreram na mesma semana da mesma doença estranha. É um fato bastante relevante e objetivo, mas como ele não tem resposta lógica no dogma científico desses divulgadores, ele deve ser ignorado, como os outros. O problema é que todas essas coisas existem, são reais, e portanto temos que lidar com elas. Existe um enorme material testemunhal relativo ao caso, que pelo tamanho e credibilidade das testemunhas envolvidas não pode ser desprezado. Muitos desses relatos testemunhais são coerentes, inclusive, com fatos que eu citei, corroborando sua existência. Você pode, por exemplo, encontrar uma correlação entre o testemunho daquela senhora que viu uma criatura enquanto fumava um cigarro lá de fora de um bingo da igreja, no meio da mata, a poucos metros. E esse lugar onde ela viu a criatura era próximo ao zoológico, onde ocorreram essas mortes estranhas logo em seguida, nos dias seguintes. Eu mesmo testemunhei um dos fatos estranhos ligados a esse caso. Eu estava na Unicamp em janeiro de 96 e eu me lembro de um colega entrar pela sala da casa que a gente morava, falando que não dava para entrar na Unicamp naquele fim de semana, que tinha caminhões do exército em todas as entradas, impedindo qualquer pessoa de chegar perto de qualquer coisa. E mais tarde soubemos que aquilo era uma reunião de 29 generais do Brasil na Unicamp naquele fim de semana, ao qual já foram dadas várias explicações. Na época eu me lembro deles terem dito que estavam estudando um novo método de ensino para o exército e foram na Unicamp conhecer esse sistema de ensino. Mas outras explicações já foram dadas para essa reunião. O fato é, essa reunião ocorreu, ela não foi previamente marcada, ela envolvia 29 generais e nunca na história do país houve uma reunião desse tipo fora de uma capital. Existem muitas coisas a serem analisadas sobre esse caso. Eu recomendo a reportagem do Goulart de Andrade, que tem no YouTube, que é extensa, eu creio que tem 1h30 ou coisa parecida, onde ele entrevistou muitas pessoas da cidade na época e traz uma montanha de dados sobre tudo que aconteceu. O importante de tudo isso que a gente falou aqui é prestar atenção em como pensar as coisas, como analisar as coisas. Não é com série da Globo ou live do Sacani que a gente vai aprender de maneira séria e ponderada sobre alguma coisa desse tipo. A gente precisa fazer um filtro, utilizando nosso bom senso e discernimento, para toda a informação que tem sobre esse caso, e focar nas coisas que são objetivas e bizarras. Esse caso possui muitas coisas desse tipo. Essa série da Globo e o especial do James Fox sobre Varginha eu não assisti, não vi, não gostei. É uma coisa que a gente pode fazer numa certa idade. Eu não preciso perder tempo vendo para saber que dali não vai sair nada de útil. Eu recomendo a todos não perder tempo com isso também, e nem com nenhum desses divulgadores ou coisa parecida. Sobre os canais que são mais sensacionalistas ou fontes de informação desse tipo, eu não vou nem falar. Quem está falando de queda de meteoro ou de invasão alienígena todo dia não merece nenhuma credibilidade nem respeito. Para observar a realidade ao nosso redor, a gente não precisa ter diploma nem conhecimento profundo de nenhuma área de ciência. A gente tem bom senso e discernimento, a gente tem acesso à informação. E com essas ferramentas a gente pode selecionar o que realmente é válido ou relevante e assim entender melhor o que acontece ao nosso redor. O lugar de dogma é na igreja. E isso eu não estou falando de maneira depreciativa. Estou apenas separando dois campos distintos. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer as coisas acerca desse caso. E espero que vocês não esqueçam as coisas realmente importantes que eu disse nesse vídeo. Considerando o binarismo, o dualismo e a sociedade bizarra que vivemos, o mínimo que eu posso fazer é tentar trazer um pouco de lucidez, bom senso e discernimento para as pessoas que me rodeiam. Boa noite e boa sorte, sobrinhos.